Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa edição do Alesp Cidadania, vamos falar sobre Dezembro Laranja, a campanha de prevenção e detecção precoce do câncer de pele. A campanha de 2024 da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, que completa 11 anos com o tema Proteger a Pele é Proteger a Saúde. A iniciativa promove o autocuidado e mobiliza a sociedade em uma invasão laranja de conscientização, reforçando a importância de uma proteção inclusiva e acessível. Dados do INCA estimam cerca de 220 mil novos casos anuais de câncer de pele no Brasil entre 2023 e 2025, evidenciando a relevância da prevenção. Por isso, para falar sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio o César Arão, trainer comportamental e maratonista. Ele foi diagnosticado com melanoma em estágio 4 com metástase. Hoje, com uma trajetória marcada por desafios e superações, ele comemora mais uma etapa rumo à cura. O câncer está em remissão e ele vai contar essa história pra gente. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom estar aqui, que bom falar sobre esse tema, que bom levar consciência para as pessoas. Obrigada, César, vamos falar sim. E a gente também conversa de forma remota com a doutora Shen Meizu, dermatologista, acupunturista e membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada pelo convite, é uma honra. Doutora, eu vou começar pela senhora. Ah, tá bom, então vamos lá. Doutora, queria que a senhora explicasse o que a gente considera câncer de pele, porque às vezes a gente confunde um sinalzinho e muitas vezes a gente não dá atenção para essa manchinha e quando a gente vê é um câncer de pele. O câncer de pele, na verdade, é um crescimento desordenado das células da epiderme. Então, a epiderme, ela contém várias camadas. E nessas camadas, algumas células começam a crescer de uma forma desordenada e a começar a apresentar atipias. Então, eles têm um crescimento desordenado e rápido. É essa a definição de câncer. Doutora... E alguns tipos de câncer de pele pode gerar metástase para outros órgãos. E quando a gente fala em câncer de pele, existem diversos tipos, porque a gente sabe, né? A minha avó teve câncer de pele, já está há 10 anos aí curada, ela acompanha, ela teve um problema porque ela trabalhava na agricultura, ficava muito exposta ao sol e nunca deu muita importância aos sinais. E aí um dia um dos sinais, ela sentiu muita dor, né, nessa manchinha, e aí ela foi até o médico dermatologista e ela já foi diagnosticada, já estava num estágio bem avançado, precisou fazer uma microcirurgia ali. Existe tipos desse câncer de pele, como é que a gente define isso? Sim, existem basicamente 3 tipos de câncer de pele, né? Os mais prevalentes, né? A gente tem os cânceres que são considerados não melanoma, que são os carcinomas, então os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. E os cânceres que são melanoma. E o tipo de câncer determina o tipo de tratamento que vai ser feito também, né? Os cânceres não melanoma geralmente não têm alto grau de letalidade. Enquanto que o câncer do tipo melanoma tem mais chance de letalidade, maior grau de letalidade por causa da maior chance de metástase, de metastasização. Agora eu vou chamar o César para a nossa conversa. Eu falei da minha avó porque isso foi que preocupou muito a gente na família e realmente ela falou, eu tinha uma exposição muito ao sol, era uma época que não tinha, né, tantas campanhas de prevenção, eu achava que não era importante usar um protetor solar, um chapéu. Como é que foi você? Como é que você percebeu que algo não estava certo? Muito bom essa pergunta, né? Muito boa. Primeiro, acho que trazer consciência que a relação causa e efeito é distante. Então, o meu caso, né, onde surgiu o primeiro sinal foi na coxa, na parte interna da coxa. E até conversando, né, em casa, com os familiares, mas faz tempo que você não toma sol ali, né, não lembro, você está sempre de bermuda. Faz, mas contudo, né, nos tempos remotos, no dia adolescente, sim, eu tomava. Então, acho que o primeiro ponto não é somente hoje se preparar, é sempre se cuidar, né? E aí, pensando um pouco no meu, assim, acho que teve muita curiosidade da minha parte. Porque eu não tive sintoma nenhum fisiológico. Então, eu estava bem. Um dia antes de eu ter o diagnóstico, de fato, eu estava fazendo uma prova de triatlon do Ironman.
fiz 6 horas numa prova, pedalei, nadei, estava tudo ótimo. Mas surgiu um inchaço ali perto da região igual, e eu já fazia uns 6 meses que eu estava indo de médico a médico tentar descobrir o que era. E aí um dermatologista, né, olhou, né, para isso. Na verdade, eu fui para retirar uma pseudocélula de gordura. Sim. Ele falou: César, não é bem assim, né? Vale a pena investigar, tal. Tem alguma pinta que você já tenha tirado recentemente? Eu falei: olha, tem. Eu tirei preventivamente. Mas você foi em busca, né, da biópsia dessa pinta? Eu falei: olha, para mim acabava na minha ignorância, tirei a pinta. Se tivesse algum problema, tinha sido avisado na hora, nem fui mais ver o desdobramento. E ele falou: vai pesquisar. E aí, quando eu fui pesquisar a biópsia de uma pinta que eu tinha tirado há 6 meses atrás, já constava melanoma. E quando eu percebi, através desse terceiro médico, já estava com metástases. Então, a descoberta, sim, acho que um grande cuidado não tem um sintoma aparente, nem sempre tem, né? Mas a curiosidade sobre o seu corpo é muito importante, essa atenção, assim. Então, foi o que me ajudou, que me salvou. Isso que o César fala é muito importante, né, doutora? A informação e a curiosidade, porque no caso dele não teve nenhum sintoma aparente, mas a curiosidade dele na conversa com o médico, de investigar. Por isso que a gente fala que a importância dessas campanhas e da informação. As campanhas são importantes para a conscientização, né, da população geral, porque às vezes as pessoas não percebem que é bem importante você examinar sua pele como um todo. Assim como tem a campanha para o câncer de mama, para a pele também. Durante a campanha é para você conscientizar de que você tem que ter um autoconhecimento do seu corpo mesmo. Então, você ter a curiosidade de se examinar, olhar seu corpo todo, sem roupa inclusive, e examinar e ver que manchinhas que você tem pelo corpo. Porque o melanoma, muitas vezes, ele vem a partir de pintas, né? E os outros cânceres não melanoma é uma alteração, ou uma placa, ou um nódulozinho, uma alteração da cor, de determinada região da pele. Então, tem que se autoexaminar mesmo, né? E esse autoexame passa pelo espelho. Então, você tem que olhar para o espelho e olhar para todas as partes do seu corpo. E pedir para alguém olhar onde você não consegue ver, que são suas costas, né? Muitos cânceres de pele também, como as costas são muito expostas ao sol, é um local que aparece bastante também. Os 3 tipos de câncer de pele são muito comuns nessa região, nas costas. E o melanoma ele também aparece em áreas não expostas, é pouco comum, mas os cânceres de pele, esses 3 que a gente está comentando, tem a ver com a exposição prolongada ao sol, o acúmulo da exposição ao sol. E quem tem pele mais clara tem mais risco. Então, tem que ter um cuidado redobrado. César, isso que a doutora fala, né? Locais que não estão expostos ao sol, mas que tem naquele momento, mas que tem aquele acúmulo. E como foi para você no momento? Eu pergunto isso para quem está nos acompanhando em casa, pela TV ou pela internet, que está passando por uma situação dessa. No momento que você recebeu esse diagnóstico, porque não é um diagnóstico que nós gostaríamos de receber, ainda mais no momento de uma curiosidade, e a partir daquele momento, como que foi o seu tratamento? Eu acho que esse momento foi muito simbólico, né? Porque eu me defrontei com a palavra, né? Acho que com as 2 palavras, câncer e metástase. E decorrente de anos, né, de onde isso era bem provável enquanto sentença de morte, veio todo os medos, né, pavor. Aí demorou um tempo para cair a ficha do quanto que a medicina já avançou, né, de quanto que percentualmente é possível, mesmo no estágio 4, né, lá de 5, ainda é possível ter um tratamento e ainda manter uma vida normal, entre aspas, né. Então, acho que o primeiro ponto eu não conseguiria fazer isso sozinho, então acho que foi buscar pessoas menos associadas, né? Então minha esposa, por mais que estivesse do meu lado, ela foi assim bem racional no processo, né? E eu pedi ajuda e fui conversar com um médico especialista, né? E aí foi muito interessante porque ele me deu todo o processo e possibilidades, né? Eu falo que ele me trouxe tranquilidade quando ele me explicou hoje a possibilidade de uma imunoterapia, foi o que eu fiz, neoadjuvância, que não é
ela pode ter um propósito muito parecido com a químio, mas ela funciona diferente, porque ela faz com que o meu corpo aprenda a responder e ele a enfrentar o melanoma. Então, o primeiro passo justamente foi esse, né? Foi o que eles chamam de terapia neoadjuvante e essa orientação dos médicos do processo. Eu acho que esse sentido de processo e cuidar da parte psicológica, né? Porque eu acho que teve uma ressignificação das palavras, de tudo, de como viver, que foi uma parte muito interessante do processo também. Doutora, quando o César traz esse depoimento, a gente fica pensando, né, a importância do diagnóstico, do paciente procurar um especialista para entender pelo que está passando e pelo que vai passar, e também essa questão psicológica da saúde mental, do paciente entender que a medicina avançou muito, que os tratamentos hoje são inúmeros e que não é uma sentença de morte, um diagnóstico de câncer, né? Sim, o diagnóstico precoce é o mais importante, por isso que a campanha tem bastante relevância, né? Porque se você tiver um diagnóstico precoce do câncer de pele na fase inicial, ele é curável em 90% dos casos, né? Quando ele se torna avançado, hoje em dia, realmente a medicina avançou muito, né? Antigamente, quando você falava em melanoma, e melanoma avançado, metastático, né? Grau 4 era tipo uma sentença de morte mesmo, porque não tinha tratamentos. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos disponíveis e hoje em dia você consegue ver através de teste genético o tipo de mutação que você tem e a partir daí instituir um melhor tratamento para o seu melanoma. E aí você tem ótima qualidade de vida, pode seguir sua vida normalmente. E às vezes até, né, com o tempo, surgem as curas que você pode resolver o melanoma definitivamente. No momento, a gente consegue prolongar bastante a vida e dar uma ótima qualidade, uma qualidade de vida para os pacientes. E falando em qualidade de vida, César, isso que a doutora trouxe bem explicado, como é que foi o seu momento, a sua vida nesse processo? Assim, você não parou a maratona, não parou de correr, como é que foi a sua rotina? Nesse dia onde o oncologista, né, o Dr. João, ele me explicou o que iria acontecer, eu fiz a primeira pergunta, eu falei assim, tá, mas através da imunoterapia eu continuo a trabalhar, a fazer o que eu gosto? Aí ele perguntou primeiro se eu gostava, se ia me fazer bem. Eu falei, amo, então continua. E a segunda pergunta foi, poxa, eu praticava triatlo na época, eu falei, o que eu posso fazer, né, em relação a isso? Ele falou, olha, só não caia de bicicleta, né, você me arrumar um outro problema, mas mantenha tudo que te faz bem e que te mantém ocupado, que te traz vida. Então, a partir dali, assim, sempre calibrando com ele o que dava, mas por eu já ter um histórico, assim, de sempre estar no esporte, eu fiz 3 meias maratonas no tratamento e finalizei agora há um mês a maratona de Nova York. Então, eu mantive praticamente e até o rendimento foi muito parecido, né? Então, para mim, manter essas coisas fez muito sentido com orientação médica dos limites aos quais eu tinha que obedecer a cada fase do processo. E isso, doutora, que o César traz, auxilia muito no avanço do tratamento para os pacientes, né? Não parar a vida, claro, com as orientações médicas, mas não parar ou modificar a vida por completo. Na verdade, tem que fazer adaptações na sua vida, né? O que é possível fazer, mas sem parar a vida. Você não deve parar a vida por causa da doença, porque senão aí você pode ter outros problemas, né? Se evolui para uma depressão, você deixou de fazer coisas que você gosta do seu dia a dia. Então, fazer tudo, manter tudo que você gosta, manter a sua vida andando, é muito bom para o tratamento, né? Faz um bem, porque a parte emocional influi bastante na cura das doenças, né? De todas, não só do câncer. Exatamente. Doutora, e a gente está falando agora, a gente está gravando esse programa no início do mês de dezembro, já é um mês que está apresentando temperaturas altíssimas e aí vem toda a exposição ao sol na parte da manhã, as pessoas que fazem exercícios físicos. Quais seriam as orientações nesse momento que a gente sabe que muitas pessoas não se preocupam, não, né? Vou deixar o protetor solar para depois. Eu vou fazer o meu exercício físico nesse horário aqui, porque mais tarde vai ficar escuro, mais tarde eu não vou conseguir. E aí se expõe ao sol. E esse sol que está assim, tá queimando, a gente pode dizer assim, né, doutora? Sim, a exposição ao sol
tá cada vez mais intensa, né, nos últimos anos, devido à camada de ozônio, né? Então, precisaria tomar cuidado com o sol e fazer exercícios, principalmente nos horários que tem menos incidência da radiação solar, né? Que é depois das 10, quer dizer, que é antes das 10, perdão, e depois das 16 seria o melhor, somente se você for ficar exposto muito tempo, e na atividade física a gente sua, então perde o protetor, né? Então, se você estiver em áreas abertas, ao ar livre, é importante fazer a aplicação do protetor solar a cada 2 horas. E às vezes as pessoas reaplicam protetor, mas é uma pequena quantidade, né? Passa um pouquinho e já acha que é o suficiente. Mas tem quantidades corretas de aplicação de protetor solar. Então, até uma colher de chá para o rosto e para o corpo todo, 3 colheres de sopa. Se você for ver, é bastante protetor solar. E o protetor solar tem que ter proteção contra a radiação ultravioleta, B e A. Né? É importante ter a proteção alta, né? Acima de 30 de fator de proteção solar é importante. E outra coisa importante são as proteções físicas, né? Então, usar óculos escuros, usar chapéu de aba larga, usar roupa de manga comprida, se possível, né? Quem faz atividade física fica difícil, então tem que reaplicar o protetor toda vez que suar, né? Se possível, a cada 2 horas mesmo, ou de preferência que o protetor solar seja resistente à água, se isso for possível. Doutora, e quando a gente fala nessa época do ano principalmente, a gente fala também, né, quando a gente diz que as pessoas precisam fazer os seus exames com regularidade, a importância de uma consulta ao dermatologista, né? Porque às vezes a gente vê que as pessoas só procuram o dermatologista quando tem um problema, quando na verdade a gente tem que tratar a pele como a gente trata a saúde por completo, né? O cuidado com a pele, né, e para detecção precoce de câncer de pele, o ideal seria que se o paciente conseguisse fazer um check-up anual no dermatologista, mas não deixar de observar a sua pele durante o ano, né, para você fazer a detecção precoce. Então, hoje em dia, os dermatologistas acabam orientando os pacientes sobre uma regra, para você tentar observar se tem alguma alteração das suas lesões, se você tem uma pinta e fica na dúvida se é benigna ou não, né? Então, você pode mais ou menos se orientar. Se você observar essas pintas ao longo do ano, de maneira regular, a cada mês ou a cada 3 meses, seria interessante, porque se tiver uma modificação, você já consegue observar e ir ao médico. E aí, essa regra, que é o ABCDE, é importante para você observar as pintas que você já tem. Então, o A é para assimetria. Então, se a pinta é assimétrica, ela tem mais chance de estar se alterando. Então, pode se tornar maligna por causa dessa assimetria. B de bordas, então a borda tem que estar regular. Se a borda começar a ficar borrada ou irregular, isso já é um sinal de alerta. A coloração. Se você observar e a cor se mantém a mesma ao longo do ano, tá tudo tranquilo. Se ele começar a ter algumas alterações, ficar multicolor, né, borrado, você já tem que procurar o dermatologista. É uma alteração importante. E o D é a dimensão. Lesões que crescem rápido, acima de 6 milímetros, também é melhor ir já consultar um dermatologista, porque a chance da lesão estar aumentando, né, denota que pode ser uma lesão maligna. E o E de evolução. Qualquer pinta que cresça muito rápido, qualquer lesão que apareça de repente, que muda de cor, muda de textura, já é um sinal de alerta. E é bom procurar o dermatologista para fazer a biópsia, porque o diagnóstico é pelo anatomopatológico, pelo exame dessa lesão. Doutora, o César deu o exemplo do tratamento que ele realizou. Como é que estão essas questões dos tratamentos para o câncer de pele? Como a senhora bem destacou e nós falamos aqui desde o início do programa, a medicina avançou muito, né? Sim, no caso das lesões não melanoma, que são os carcinomas basocelulares e espinocelulares,
eles normalmente são lesões que às vezes assim, não são pintas, né? Então às vezes é um nódulozinho, né? Uma pápula que tem a coloração às vezes da pele e tem a coloração meio avermelhada. E elas podem às vezes, geralmente o que chama atenção é que quando você machuca ele não cicatriza. Então uma lesão de pele que não cicatriza, que está difícil de cicatrizar, já também levantam um alerta. Mas essas lesões que são carcinomas, elas têm um tratamento mais tranquilo, né? Porque você consegue fazer uma simples retirada, uma margem cirúrgica, ou tem vários outros tipos de tratamento, que nem criocirurgia, cirurgia micrográfica de Mohs, e até laser, que você pode retirar essas lesões com certa tranquilidade. No caso do melanoma, aí vai depender da mutação genética que tem esse paciente. Se for uma lesão inicial, não, faz uma excisão normal. Você retira a lesão, né, que é uma cirurgia excisional, retira toda a lesão com uma margem de segurança e manda para exame para ver se essa margem não tem mais nenhuma célula cancerosa. Se for nas fases iniciais, isso é praticamente cura e você acompanha. Agora, se for um melanoma avançado, aí vai depender do tipo genético para instituir se vai precisar de imunoterapia, se vai precisar de terapia-alvo oral. Então, vai depender do gene, da modificação do gene, do tipo de gene. Mas tem radioterapia, tem quimioterapia e ainda tem imunoterapia. Avançou realmente bastante para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com melanoma avançado. Ai, que ótimo, né? César, e como está a sua vida hoje? Queria que daí você fizesse um relato, um balanço, contasse pra gente. Olha, tá melhor, né? Eu acho que em vários aspectos, acho que não tem como viver um processo desse e sair da mesma forma. Então, acho que me trouxe mais consciência, né? Trouxe mais cuidado, mais atenção aos detalhes da vida. E aí, pensando na parte, né, do corpo mesmo, apesar de ter feito imunoterapia, cirurgia, algumas internações, terapia adjuvância depois de 10 sessões, ela voltou ao normal. Então, hoje eu levo uma vida normal, eu estou indo a cada 3 meses ainda, né? Então, foi a primeira sessão, eu estou indo a cada 3 meses no oncologista, a cada também 3 meses no dermatologista, então é uma equipe multidisciplinar. E eu acho que o grande ponto é que nem ontem eu tomei uma vacina da herpes zoster, que não tem nada a ver, né, teoricamente, mas tem tudo a ver, porque a partir de entender, né, do cuidado, do olhar, né, então, poxa, eu tenho 50 anos, então algumas coisas hoje eu estou mais atento. Então, eu acho que não precisaria, né, passar por tudo isso para aprender algumas coisas, mas acho que me levou a uma consciência, assim, muito maior, né, das prevenções, né. Portanto que eu faço questão de estar aqui, de falar, então abrir o Instagram, abrir algumas coisas, porque eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto, né, porque todo mundo está sujeito. E esses meses temáticos que existem, né, poxa, eles são incríveis para a gente refletir. Tem que passar essa informação, tem que conscientizar a população, né, de que precisa ter uma prevenção, precisa ter um acompanhamento. E que mensagem que você deixa para quem está nos acompanhando que recebeu um diagnóstico positivo para câncer de pele? Olha, eu tenho algumas, né, assim, acho que a primeira é o pré, quem procura acha logo que tem cura e fica simples, que nem a doutora falou, né, então quem procura acha. E eu acho que uma grande lição para mim foi a humildade, né? Acho que a gente precisa de gente para ser gente. Então, você recebeu o diagnóstico, por mais forte que você possa se achar, é difícil. Então, ter uma rede de apoio, né? Eu busquei uma psicóloga especialista em oncologia, porque ela tinha conhecimento, né, da doença, do processo, então uma ajuda da psicologia é muito importante. Então, porque às vezes a cura clínica ela anda de um jeito e a saúde mental de outro. Então, acho que a grande questão é se permita ser cuidado. Acho que para mim foi um grande desafio, assim, né? Essa simples menção, assim, pede para alguém olhar suas costas, assim, eu não pedia para as pessoas olharem muito, né? E agora eu acho que, assim, nesse momento, se permita ser cuidado. E também oriente as pessoas que estão cuidando de você a se cuidarem também. Porque a rede de apoio também precisa de apoio.
Eu acho que esse é um grande ponto, né? A família adoece. Né? Lógico, o indivíduo está ali, né, num risco, mas a família, né, ela também tem os desdobramentos. E eu posso dizer, assim, por exemplo, minha mãe, a minha esposa, até hoje também tem alguns flashbacks do processo que estão aprendendo a lidar com essa nova realidade. É uma mensagem bonita para conscientizar, né, doutora, da importância de procurar. Uma vez eu estava gravando um programa sobre o câncer de mama e uma senhora que estava num tratamento bem delicado, mas ela descobriu no início e ela falou assim, quem procura acha, quem acha cura. E eu estou passando por uma maratona. Ela falou bem assim, linkando, né, com você que gosta. Eu estou passando por uma maratona e uma maratona nunca é fácil. Uma maratona é sempre cheia de desafios. Então, eu estou tendo os meus desafios, mas eu sei que eu vou sair vitoriosa. Não vou sair em número 1, porque eu sei que tem umas número 1s por aí, ela falava. Mas eu vou ser vitoriosa e eu vou estar lá firme e forte. A importância, né, doutora, da informação, do diagnóstico precoce e isso que o César fala, dessa rede de apoio, de integrar a família, aquelas pessoas próximas para o tratamento clínico andar junto com a saúde mental. Sim, a saúde mental é extremamente importante, porque com a saúde mental em dia e bem, e você tendo sua rede de apoio, você consegue melhorar a parte imunológica. Então, a parte imunológica é importante, né, para você conseguir avançar no seu tratamento, para você até acabar avançando para a cura, inclusive, né? Então, a nossa parte mental, ela é extremamente importante para, como é, é extremamente determinante para você conseguir continuar o seu tratamento e a rede de apoio é extremamente importante para você manter bem essa saúde mental, né? Então, é extremamente importante você não só ter o seu autocuidado, de você olhar para você. Então, acho que quando a gente tem uma doença que é grave e que vai envolver os familiares, a gente começa a voltar o nosso olhar para a gente mesmo e começar a pedir ajuda. Às vezes, as pessoas que têm câncer, geralmente são pessoas que ajudam os outros. Sim. Então, são pessoas que estão sempre muito ocupados, sempre pensando no outro, e às vezes esquece de si. Então, às vezes, quando você cai doente e precisa da ajuda dos outros, é um novo aprendizado, uma nova evolução para você como ser humano mesmo. Você vai conseguir pedir ajuda e deixar ser ajudado, e não só ajudar, né? Então, a vida, eu acho que é isso, é uma troca. É dar e receber, e isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Você percebe que você não está sozinho, nunca, né? É muito bom saber que você pode contar com as pessoas. Às vezes a gente acha que é a gente que tem que fazer tudo pelos outros, mas não. Às vezes a gente tem que se deixar ser cuidado. Né? Se Exatamente. deixar ser cuidado. Doutora Sheimes, o dermatologista, acupunturista. Doutora, muito obrigada pela sua participação e sobre os seus esclarecimentos aqui conosco. Lembrando, você que nos acompanha pela TV ou pela internet, os cuidados e a preocupação. Precisa usar protetor solar e precisa prestar atenção nos horários de exposição ao sol, não é, doutora? Sim, isso mesmo. Fazendo essa prática de observar os horários que você deve se expor, tomando esses cuidados com proteção solar e tomando os cuidados com a roupa mesmo, né? Principalmente se você for ficar muito tempo exposto, é importante que tenha esse cuidado de cobrir bem, principalmente crianças, porque às vezes repassar protetor solar em criança é um pouquinho complicado, então põe uma roupa com proteção UV, que é bom, principalmente nessa época do verão que a gente começa a ficar mais em praias, então aumenta muito a exposição e o risco de câncer de pele, né? Então devemos cuidar desde pequeno, desde cedo. Muito obrigada mais uma vez, doutora, pela sua participação aqui conosco. E obrigada a você, César Arão, por dividir essa história conosco, essa vitória que você já tem, né? Desde o início você já é um vitorioso, por entender e por passar essa informação e compartilhar com as pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço e quem estiver nos ouvindo, estiver vivendo um momento parecido, eu acho que ninguém é referência de ninguém, não cabe a comparação, mas eu acho que não é só sobre sobreviver, é sobre viver, né? Então, viver o melhor que você pode nas adaptações que têm que ser feitas, porque a vida vale muito a pena.
Ai, que lindo. Essa edição do Alesp Cidadania fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha pela TV ou pela internet e continue com a programação da Rede Alesp. Até mais.